O cinema português não chega a todas as pessoas, que é um setor claramente e cronicamente subfinanciado. Há mesmo falta de condições que permitam segurar as pessoas e manter uma certa constância e uma qualidade de vida, e isso é muito importante colmatar. Sejam bem-vindos ao quinto episódio do podcast do que faz falta, onde damos voz a quem não tem medo de mudar o mundo. Eu sou o Luís Leite e hoje trago-vos uma conversa com José Magro, realizador português, cujo trabalho já foi selecionado em mais de 40 festivais internacionais e que teve a honra de colaborar com nomes como Manuel de Oliveira e João Pedro Rodrigues. O seu filme mais recente, Nhá Sonhou, explora temas sociais e humanos com uma abordagem poética e colaborativa, algo que ele considera essencial no processo criativo. José foi selecionado para o prestigiado programa Berlinale Talent, um reconhecimento importante para talentos emergentes no cinema. Atualmente está a terminar o seu novo filme, Ultravioleta, um projeto que nos convida a refletir sobre estados de futebol que desapareceram da cidade do Porto, abordando questões de memória e identidade. Olá José, bem-vindo e obrigado por teres Olá, aceito o meu convite. eu é que agradeço. Muito obrigado, Luís, por me teres convidado. Antes de avançarmos, queria fazer um agradecimento muito especial aos meus subscritores do Substack, incluindo os embaixadores Beatriz Maravalhas, Francisco Sagorro, Paula Peixoto, que contribuíram para ser possível adquirir um novo software e melhorar a qualidade do conteúdo. E tenho também muito prazer em agradecer a todos os outros subscritores que continuaram a apoiar este projeto. O vosso apoio é fundamental para que Faz Falta continue a crescer. Se queres apoiar este projeto e ajudar-me a continuar a partilhar histórias importantes, podes saber mais na descrição deste episódio ou nas minhas redes sociais. Também podes apoiar o projeto com uma doação única no Buy Me a Coffee. O link está na descrição. E claro, se ainda não fizeste, segue, partilha e deixa o teu gosto. É uma forma simples de ajudar o que faz falta. Realmente é um prazer ter-te aqui nesta nossa conversa. E eu tive o prazer de ver os teus filmes. E vou começar com uma pergunta que se calhar vais identificar a referência, porque gosto sempre de começar com essa pergunta: qual é que é a tua história? Eu acho que a minha história, como a história de todas as pessoas, é feita de várias coisas, não é? E então, um pouco como também a personagem Wissa, do filme Nha Sunho, para quem não viu o filme, é feita também essa pergunta, não é? Qual é a tua história? Que ele também não sabe muito bem responder. E a verdade é que às vezes é um pouco difícil responder de uma forma linear a essa pergunta ou resumir tudo o que acontece na vida de uma pessoa ou tudo que uma pessoa representa em poucas frases. E o filme, em poucas frases ou em poucos aspectos, em poucos temas. E o filme reflete também um bocado sobre isso, não é? O filme contraria essa ideia, é uma conversa entre dois realizadores e um jogador de futebol. Um jogador de futebol bissau-guineense, portanto, e ele revolta-se de certa forma um pouco com essa pergunta. É um momento um bocado estranho este, na verdade, porque é uma reflexão, não é? É uma reflexão que a própria personagem faz e que se recusa a responder, porque de facto a minha vida não é fácil de responder, não é fácil de, em poucas palavras, dizer o que é que eu sou. Resumir em poucas palavras aquilo que somos é bastante complicado e difícil e complexo. Talvez Uhum. vendo os teus filmes consigamos entender melhor quem é que és tu e quem é que é a tua história, não de uma forma muito imediata, mas mais profunda, talvez. Quem se dedicar a esse exercício vai ficar se calhar um pouco confuso, porque os filmes são todos muito diferentes e lá está. Correspondem todos a momentos muito diferentes da minha vida que, por interesses pessoais que eu tive, por determinadas situações que eu estava a viver, ou até por circunstâncias do acaso, como é o caso, daquilo que precede o filme O Rio Entre as Montanhas, que é um dos filmes, não é o penúltimo filme, mas é o anterior ao Nha Sunho, né? Que acabou por acontecer por um acaso. Fui convidado a participar num festival de cinema chinês e acabei por fazer algum filme lá, também impulsionado pelo próprio festival. Por isso, sim, eu acho que estou em crer que às vezes, mesmo que os filmes sejam todos diferentes, e de facto são, os meus filmes são muito, muito diferentes, há um efeito colateral qualquer que eu não consigo controlar e que é comum a todos. Não sei o que é que será, mas desafio a quem o queira fazer. Para quem não te conhece e que está a ver aqui o episódio, consegues explicar como é que o cinema entrou na tua vida? Foi um pouco aos tropeções, na verdade, como muitas coisas que entraram na minha vida. Eu
quando tinha 18 anos, tive um pouco uma crise sem saber muito bem o que é que queria fazer e senti-me muito pressionado na altura, seja por professores, seja por profissionais escolares que faziam acompanhamento dos alunos a tomar uma decisão e havia esta ideia de que era uma decisão que ia condicionar a minha vida para sempre. E eu não gosto nada, eu reajo muito mal a este tipo de coisas que parecem permanentes. Eu gosto de sempre ter alguma escapatória, então eu não sabia muito bem o que é que havia de fazer e guiei-me por aquilo que eu gostava de fazer. E nessa altura já tinha alguma experiência com arte, no sentido da fruição, da pintura, não da criação, mas da pintura, do cinema também, se calhar de uma forma não muito intensa. Mas até de forma mais intensa até a literatura, a poesia, a escrita estimulavam-me muito, não é? Era uma coisa que, e curiosamente, permaneceu até hoje, enquanto espectadores, e agora também como criadores, é daquelas poucas coisas que se permaneceram constantes ao longo da minha vida, não é? A minha vontade de ver, fruir, uh, arte e criar. Um, e então, pronto, foi um pouco nessa altura, também guiado pelas pessoas que me eram próximas, pelos meus amigos, pela minha família, havia estas duas coisas que eu gostava muito, que era histórias, escrever e imagem, e acabou por ser um risco, e eu decidi juntar as duas coisas, não é? E o cinema junta as duas coisas, no sentido literário, narrativo e as imagens, e decidi inscrever-me no curso de cinema, portanto, som e imagem na altura, da Universidade Católica do Porto, e desde então até agora continuo a trabalhar em cinema. E agora olhando para trás, com mais maturidade, achas que era exatamente aquilo que era mais indicado para ti? Sabes que eu não sei se acredito muito nesse tipo de análise, ou seja, de estares a olhar do futuro para o passado ahm, e julgares com os olhos de hoje, não é? Porque tu foste também, ou eu fui também o resultado dessa escolha, não é? Portanto, aqui, o José Magro hoje, não é? Eu hoje, ahm, construí-me também com base nessa escolha que eu fiz no passado e então não sei bem se estou em condições para questionar essa escolha. Mesmo que agora me apeteça fazer outra coisa completamente diferente, eu acho que esta escolha fez parte do meu percurso, fez-me conhecer pessoas que eu gosto muito, situações, contextos, fez-me crescer muito, de forma às vezes não relacionada diretamente com o cinema, mas com as coisas que, do ponto de vista profissional, e não só fui conhecendo e estando, não é? Ah, por exemplo, eu conheci-te a ti, Luís, porque está nesta área, não é? Em que conhecemos em Moçambique, num contexto da produção de cinematográfica, e então, na verdade, estou muito grato pelo percurso que fiz até agora, uh, que é diferente de dizer ou de admitir ou não se agora o meu percurso vai seguir um caminho diferente. E eu confesso que isso não sei. Estou um pouco numa fase de reflexão, e não sei, pronto, acho que a criação artística vai estar sempre e vai ser sempre uma prioridade na minha vida. Se vai adquirir outras formas que não só o cinema, ainda não estou em condições para dizer. Como artista, não é? Nós temos uma visão, neste caso tens uma visão e mesmo que fossem outros caminhos, provavelmente seria também na arte ou não. No entanto, existe sempre aqui uma visão na tua obra, e nota-se alguns pontos acerca de assuntos sociais. Isso é algo que te motiva e que também poderia ser transversal, não só no cinema, mas no fundo como o ser humano. Motiva-me muito esta ideia de pensar, questionar, refletir sobre a nossa sociedade, refletir sobre a política, sobre as decisões que nos afetam a todos, sobre o rumo que nós levamos enquanto ser coletivo, ou vários seres coletivos, ou várias coletividades que representamos. Isso é algo que me motiva muito. Ah, sim. Por exemplo, no teu filme O Sonho é um pouco uma crítica social bastante interessante e forte.
acerca de situações que acontecem no mundo. Ou seja, eu acho que existe isso que é transversal a todas as obras, um pouco nas tuas, que é essa visão sobre a sociedade, um pouco de dilemas morais, talvez um pouquinho assim. Achas que não sei se te identificas com essa minha Não visão? identifico-me completamente, sim, sim, sim. No caso do Nhassunho, o engraçado é que aquilo que me motivou inicialmente a fazer este filme foi o facto de conviver com pessoas, jornalistas, que fizeram uma peça. Quem fez foi a Divergente, um órgão de comunicação social, sobre migração de jovens jogadores de futebol menores da África e da América Latina para a Europa e de que Portugal era a principal porta de entrada para esses jogadores, né? Para essas situações, na maior parte das vezes, ilegais ou irregulares, em que os migrantes estavam bastante desfavorecidos, não só pelo facto de serem pessoas menores e de para virem para outro continente, para outra cultura, para outro país sozinhas, mas também um conjunto de outras coisas que têm a ver com a falta de contrato, a remuneração, a falta de remuneração, de condições de habitabilidade, um conjunto de direitos que estavam e estão todos os dias a ser violados. ahm, com o intuito de extrair recursos ou proveitos desportivos e económicos dessas pessoas, né? Isso foi um trabalho que estava muito bem feito e eu decidi, interessei-me e comecei a conhecer alguns jogadores, mais na zona do Porto, que é onde eu resido, e a conhecer um pouco, a conversar, saber um pouco das suas histórias e saber sem saber muito bem para onde é que o filme ia, e acho que isto é uma coisa, e agora fazendo só aqui um pequeno parênteses, que é muito comum nos meus filmes, que é começo geralmente com uma intenção e o próprio processo induz um resultado diferente no filme. E um facto foi que ao conversar com algumas destas pessoas que vieram, sobretudo do continente africano, do Senegal, da Guiné-Bissau, sobretudo esses países, eh, conversei e expliquei que estava a pensar fazer um filme sobre algumas destas situações, expor algumas destas situações de vulnerabilidade em que as pessoas se encontravam e, e a certa altura eu percebi que à medida que eu contactava alguns jogadores de futebol, que o seu interesse pela minha pessoa era também o interesse por ah, achavam que podia advir do contacto comigo, pessoa que não conheciam, algum efeito positivo a nível desportivo, ou era um convite de um clube, porque de facto o grau de vulnerabilidade ou de incerteza na vida de algumas pessoas com quem eu falei é tal que a certa altura um convite para uma melhoria de vida, para um clube diferente, pode vir de qualquer lado. E então eu senti que, não, eu quero fazer um filme, eu não venho de nenhum clube, não sei de nenhum agente desportivo, ninguém que possa melhorar a tua situação a curto prazo, não é? De hoje para amanhã ou daqui a um mês. Efetivamente, aquilo que eu quero fazer é um filme e se calhar isso não vai ter nenhum benefício para ti, pessoa que precisa ou quer muito sair da condição em que está. Então isso fez-me também questionar o papel do realizador, não é? Não o meu em concreto, mas o papel do realizador, assim, de forma genérica, porque o realizador, ou a pessoa que cria, tem um viés, tem um olhar, tem uma intenção, ahm, e acho que é importante também refletir sobre isso, não é? Numa altura em que, infelizmente, muitas comunidades e muitas pessoas que antigamente não tinham podido ou não podiam contar as suas histórias, as suas histórias eram contadas por outras pessoas, estão neste momento a conseguir contá-las elas mesmas. Mas é essa reflexão que o filme traz, né? Olharmos para quem é que está a contar a história, quem é que está por trás da câmara, quem é que se esconde por trás da câmara. Ahm, e foi assim que. E quem é que estava a contar essa história, neste caso? ahm, Olha, não é uma pergunta que é difícil de explicar, porque o Nhassunho é um filme de ficção.
não é? Que aparentemente e no formato possa parecer um documentário, é um filme de ficção que tem dois realizadores atrás da câmara. Um, e eu interpreto um desses realizadores como ator. Não me estou a representar a mim próprio, estou a interpretar um realizador, com um guião escrito, escrito por mim. Um, e então, um, quem está por trás da câmara nesse filme é uma personagem que eu interpreto, não sou eu. Mas o próprio filme, é um pouco isso, não é? É um pouco essa reflexão sobre o que é verdade e o que é que não é, e a maneira como o olhar que está por trás da câmara influencia a realidade da pessoa que nós estamos a ver e a maneira como que aquela pessoa está a ser representada e como nós estamos a perceber, a sua vida, o seu contexto, a sua história. É uma sensação que toda a gente tem, esta sensação de não saber se aquele jogador, aquela pessoa que está à frente da câmara é um ator ou é um jogador de futebol mesmo. Mas isso só, para mim, só mostra que o Joãozinho fez um trabalho excelente ao interpretar aquela personagem, porque de facto as pessoas não têm essa dúvida. Verdade. Sim. Uma questão que eu tinha para te fazer, que é pelo menos dois tópicos de dois filmes, o que estás agora a terminar e este O Sonho tem futebol como um Uhum. tema, não principal, mas assim, um tema que os liga. É o futebol assim algo muito importante para ti? Olha, eu gostava de te dizer que não, mas o futebol tem importância na minha vida, de facto. Ahm, Importância emocional a um primeiro nível, porque me conecta muito com duas pessoas da minha família, que são o meu avô paterno e o meu avô materno, que são adeptos do Futebol Clube do Porto, e pronto, e grande parte da nossa relação foi construída à volta dos jogos, do emblema, da história do Futebol Clube do Porto, do estádio, da cidade, e então é algo que eu, por muito que queira negar, porque hoje em dia não, não sou grande fã dos caminhos pelos quais o futebol está a ir, enquanto negócio, não é? Ahm, mas, mas eu não consigo negar essa importância que tenha, em primeiro lugar, essa veia emocional, e em segundo lugar, e eu isto acho que me apercebi um bocadinho mais tarde, acho que numa sociedade como é a nossa hoje, não é? Em que estamos tão em que o entretenimento é cada vez mais complexo e cada vez mais alienante, né? E estamos cada vez mais reféns do entretenimento, que também é mais digital. O futebol não deixa de ser 22 pessoas dentro de um retângulo a correr atrás de uma bola, que é algo que é extremamente analógico, né? E o facto disso nos continuar a motivar, a impressionar, a cativar, impressiona-me também a mim. Como é que nós hoje em dia pronto, ainda nos sentimos motivados para ver futebol quando há muitos outros tipos de entretenimento e de fenómenos desportivos e culturais, pronto, com uma teia mais hábil para nos envolver, mas continua a ser 22 pessoas a correr atrás de uma bola que nos junta. Sim, eu por acaso partilho isso contigo. O futebol também é importante na minha vida, devido a relações familiares com o meu pai, que já faleceu infelizmente, mas a minha avó também, do lado do meu pai. Íamos ver os jogos de futebol, eu sou adepto do Braga, íamos ver no velho estádio Certo. 1º de Maio todos os jogos e era sempre uma festa. E hoje em dia, se for ao futebol, gosto de ver, mas não sinto aquela mesma festa que era antigamente. Não sei se é por ser mais velho, mas acho que as coisas estão um bocadinho diferentes. Mas partilho isso. E de certa forma eu estava a pensar se seria, porque na pré-entrevista escreveste sobre a importância da coletividade, se estaria relacionado com isso também, uma vez que isso é importante para ti. Sim, isso é um terceiro aspecto que eu, de facto também gostava de referir, e que tem a ver com o ultravioleta. Ainda que pronto, eu nasci em 1991, o futebol já era uma coisa bastante próxima daquilo que é hoje em dia. Mas à medida que eu fui descobrindo as ruínas, as reminiscências de alguns estádios ou campos de futebol
na cidade do Porto que deixaram de existir, ou passaram a ser apropriados ah, para outras finalidades, ou que neste momento estão abandonados. Questionei, que tipo de futebol, que coisas aconteciam aqui, que fizeram com que estes espaços deixassem de ser utilizados. E de facto, o futebol, e não só, não é? Outros desportos também, mas o futebol, de uma forma bastante mais intensa, tinha esta capacidade, ou o estádio como lugar, tinha esta capacidade de criar comunidade, né? As sedes esportivas e as sedes das associações faziam, né? Eram ali um espaço, ainda que fosse privado, muitas vezes quase público, onde as pessoas se reuniam, onde viam as pessoas e conversavam e discutiam os assuntos da comunidade, que viam no próprio campo, não é? No próprio relvado, pessoas que eram filhos do vizinho ou não sei o quê. Portanto, ou seja, havia toda uma envolvente coletiva, de comunidade, de identidade comunitária que no futebol, que entretanto sinto que, ainda que não se tenha perdido por completo, tenha sido completamente obscurecida ou sombreada, pelo futebol negócio, pelo futebol mais capitalista. Um, e tenho muita pena que isso tenha acontecido. Então eu senti-me movido para falar destes espaços que desapareceram, de algumas histórias que eles tiveram. E pronto, É, é essa outra dimensão, a dimensão da memória coletiva e da comunidade que me interessa no futebol ou nos estádios de futebol, enquanto espaços, e que me motivaram a fazer este último filme, o Violeta, o Ultravioleta. Eu tive a oportunidade de ver e agradeço-te já por teres permitido que isso acontecesse, de ver não a versão final, mas que está quase concluída. E eu senti que era de certa forma algo transversal a todos os teus filmes que tem a ver com a memória e a identidade. Mas eu não sei se estou certo, agora se calhar vais-me corrigir. Eu senti que era sobre a história, a nossa memória e de certa forma alguma tentativa de reescrever a história e que é quase uma resistência a essa reescrita da história. Este filme ainda não está finalizado, mas já fui mostrando a algumas pessoas e, e é um filme que eu acho que tem sido capaz de transportar as pessoas para lugares completamente diferentes. Um, e eu É não intencional. sei se é intencional. Às vezes, sim, eu, mais uma vez, como não ia a sonho, mas se calhar de uma forma mais intensa neste filme. O filme foi começando com uma direção e depois foi bifurcando e bifurcando e bifurcando até ficar uma espécie de retrato desse próprio processo, desse próprio caminho. Um, eu acho que gosto disso, respondendo à tua questão se é intencional ou não. Acho que gosto. uh, Há uma certa tendência para que os filmes tenham alguma linearidade, não é? As histórias tenham alguma linearidade. E se formos, por exemplo, aos filmes de Hollywood, isso é claro, é extremamente nítido. E eu, por oposição, acho que gosto quando, quando há uma espontaneidade, por um lado, alguma complexidade, mas não no sentido de complexificar por si só. Se calhar complexidade não é a melhor palavra, da multidimensionalidade. E de facto, olhar para estes estádios e olhar para estas ahm, histórias e todas as dimensões que eles têm e o tempo todo que eles sobreviveram naquele espaço até que desapareceram. A minha dificuldade foi eu queria falar sobre tudo, porque tudo me motivava, cada história, cada pessoa que eu encontrava, cada jogo de futebol que teve uma história incrível que aconteceu ali. Mas, e então acho que isso acabou por estar um pouco incrustado no filme. Olha esta situação, depois olha aquela, e depois olha aquela. Então o filme vai navegando. Tem esta natureza, acho eu, de, de navegar, né? Portanto, de ir explorando. Ah, Se eu pudesse reformular o que eu disse antes, era um pouco que era a intenção de preservar a história, mas também tem a história sendo assim, sim, estando já sim, sim, sim. desaparecidos. Não, de preservar, obviamente. Pronto, e aqui revelando já um pouco. ah, o que o filme tem.
O filme é narrado na perspectiva de duas ou dois aliens que vêm ao planeta Terra e que veem os estádios abandonados e não percebem o que é que aconteceu. E estão a tentar analisar e tentar descobrir. E há esta consciência destas aliens de preservar o que ainda permanece daqueles espaços. E sim, pode haver da parte delas alguma tentativa de mudar o curso da história para que as coisas pudessem ser de maneira diferente. Uh, sim, no sentido do revisionismo histórico, de alterar a história que tu perguntaste. Mas sim, há Uhum. essa vontade de conservar, perceber e conservar. Sim. Eu ia-te pedir para explicares a história do filme e agora já está. Pronto. Para quem não souber, agora já Só está dizer uma coisa explicado. muito breve, pronto, que os estádios de futebol é o estádio Engenheiro Vidal Pinheiro, que era o antigo estádio dos Salgueiros, em Paranhos, no Porto. O campo Queiroz Sobrinho, que era o campo do Sport Progresso, um clube que já não existe, mas que era um clube centenário muito importante e muito próximo de mim, que estudava relativamente perto desse campo e fui ver alguns jogos e o estádio do Lima, que foi um dos estádios mais importantes de Portugal há muitos anos atrás e que neste momento é um descampado. Pelo conhecimento que eu tenho quando falamos, eu perguntei se era sobre o Estado de Salgueiros porque lembro-me de algum tempo que era basicamente uma piscina depois de ter sido um clube tão fundamental na Primeira Liga durante muitos anos. Eu já tenho alguma idade e lembro-me do Salgueiros jogar no Campeonato Nacional. Imagina. Certo, É, certo, realmente, nós sabemos tanto sobre futebol, é incrível. certo. Foste recentemente selecionado para o programa Uhum. Berlinale Talent, um dos maiores reconhecimentos para talentos emergentes. O que é que significou para ti ser escolhido e como é que isso altera a tua forma de trabalhar o cinema? Hum, Olha, eu acho que essa academia, que a Berlinale Talent, em primeiro lugar, obviamente que foi prestigiante ter sido selecionado, ter sido nesse ano um dos três portugueses selecionados, já foi em 2020, e na altura fui com a Joana Nisa Braga, que é uma sonoplasta, sound designer, e o Paulo Carneiro, que é realizador. Hum, eu acho que foi muito bom porque apesar de ser muito intenso e curto, foi só uma semana, mas conhecemos vários realizadores, realizadoras, profissionais do cinema de vários países e em conversa. Eu não gosto muito de lhe chamar networking, eu recuso um pouco esse tipo de terminologia assim importada, mas em conversa, em diálogo, conheci muitas maneiras diferentes de pensar o cinema e isso obriga-nos a pensar também o nosso lugar de fala, não é? De onde é que nós falamos, por quem falamos, quem representamos. Ahm, e, e então, nesse sentido, foi muito importante. E mudou alguma forma a forma como vês o cinema? Eu acho que não consigo, muda sempre. Ou seja, qualquer filme que eu sinto mesmo isso, não é uma coisa que esteja a dizer por dizer só, que qualquer filme muda um pouco sempre a minha forma de pensar o cinema. Cada filme tem a sua abordagem e a sua linguagem. Lá vi muitos filmes e conheci muitas pessoas que estão por trás dos filmes, dos seus olhares. Voltamos aos olhares. Hum, e isso muda sempre, sem dúvida nenhuma. Aliás, não digo só mudar, porque eu acho que também é a energia que permite continuar a querer fazer coisas, não é? Acho que sinto-me movido a criar, a fazer coisas quando, quando conheço também coisas novas, pessoas novas e tenho esse choque de realidade, a minha realidade com outras realidades. É isso, é daí, pelo menos, que vem a energia para continuar a fazer coisas, a conceber coisas e a imaginar. Fazemos aqui só uma pequena pausa para recordar que se quiserem apoiar este projeto e quiserem fazer parte de uma comunidade bastante interessada e envolvida, podem subscrever o Substack do podcast O que Faz Falta, onde terão acesso a vários conteúdos exclusivos
Poderão fazer perguntas aos próximos convidados, por exemplo, e também escolher os próximos convidados. Se seres um subscritor, poderás sempre convidar mais alguém, como o Zeca Afonso dizia na sua música, venham mais 5. Eu tenho os meus subscritores e temos uma plataforma onde temos conversas sobre os episódios e também lanço lá a oportunidade de me enviarem perguntas para os novos convidados. Tenho aqui duas perguntas até para ti, da Luísa Albão. Ela pergunta: achas que a maioria do povo português se revê no cinema português? E como é possível que as pessoas vejam mais cinema português quando ele nem sequer está disponível no território todo? Antes de mais, agradecer as perguntas. É sempre bom refletirmos, não é, sobre o cinema português enquanto um todo, não é? E até onde é que chega e o que é que significa. Ahm, eu não sei se as pessoas se sentem representadas pelo cinema português. Eu acho que tem que ser as pessoas, os espectadores a dizer-me e não eu a dizer a uma pessoa que é espectadora, não é? Ou seja, eu gostava muito de saber a resposta a essa pergunta. Não me estou a esquivar, ahm, mas acho que, não sei, eu respondo com uma pergunta. Com uma pergunta, essa pergunta que é, não sei, em primeiro lugar, não sei se revêem ou se sentem representadas. Ahm, mas será que é preciso sentirem-se representadas? Essa questão da representação, neste caso concreto, não é? É importante? Eu não sei. Ou se também é importante e que haja coisas que nos surpreendam, não é? Que o cinema e a arte também nos ofereçam mundos e cenários que não nos representam, mas que nos surpreendem. Não sei. É uma pergunta que eu acho que é difícil de fazer. Mas no seguimento, e respondendo à segunda pergunta também, eu acho que é mesmo verdade, não é? Eu acho que o cinema português não chega a todas as pessoas. Acho que há um problema sério de distribuição, do cinema português em Portugal, um, e que devia ser colmatado com políticas públicas, com mais financiamento para o Instituto de Cinema Visual e para outros organismos e instituições que se responsabilizam por divulgar o cinema português e também criar e produzir, né? Porque essa questão da representatividade ou da representação não são a mesma coisa, mas ambas são importantes. hum, Também acontecerá mais facilmente a partir do momento em que também haja melhores condições para produzir cinema, não é? Ou mais filmes a poderem ser criados em melhores condições. E então acho que isso continua a ser uma falha no nosso setor, que é um setor claramente e cronicamente subfinanciado. Tu fazes parte de um leque de realizadores portugueses que fazem muito com pouco e fazem o que podem. O que é que mudarias no cinema para que se fosse possível fazer mais? Acho que há muitas pessoas com muita capacidade e que não estão a conseguir criar, não é? Então, acho que era importante robustecer mais o setor a nível financeiro e a cultura em geral, não é só o cinema. Ahm, para não só criarem conteúdos, obras com mais qualidade, mas chegarem a mais pessoas. Diria que esse é o primeiro passo e o mais urgente. Tu, como realizador, quando queres fazer um filme, que dificuldades é que enfrentas? A questão do financiamento, ahm, que é parco e não chega para todas as pessoas, que não tem que chegar para todas as pessoas, mas para um número razoável, né, de pessoas que têm alguma vontade de criar e que têm linguagens muito interessantes e que têm essa dificuldade. E que também induz a outro problema, que é o da precariedade, não é? E que nas artes, na cultura e no cinema também, hum, há mesmo falta de condições que permitam segurar as pessoas e manter uma certa constância e uma qualidade de vida, e isso é muito importante colmatar. Voltando aqui um bocadinho para ti, para o teu trabalho, eu afastei-me assim um bocadinho, porque estava interessado nas tuas respostas sobre esses assuntos mais políticos, digamos assim. Hum, achas que o cinema tem um papel de transformação social? Hum,
Acho, claro, acho que sim. Acho que toda a arte tem um papel de transformação social, não uma obrigação, não uma obrigação, mas tem um papel, e tem esse efeito, nem que às vezes seja um efeito colateral. Mas sim. Acho que a arte, ainda que eu acho que não tenha essa obrigação, tem sido, a nível histórico, não é? Uma forma de nós pensarmos em alternativas e pensarmos em universos, cenários diferentes, sermos confrontados com pessoas diferentes, promove a empatia e eu acho que isso é, é muito importante e sim origina transformação social. No sentido positivo, não é? Porque transformação social, pronto, no sentido negativo não seria bom. Destransformação social. Por falar em construção social, a gente conheceu-se por causa de Moçambique, que é um tema um bocado transversal aqui no meu podcast. Foste trabalhar num filme do Sol de Carvalho e o Dinis também esteve lá e ele mandou uma mensagem, eu Ok. vou-te ler. Porque eu pedi-lhe fotografias e vídeos Uhum. sobre ti, mas ele disse que não, que era muito mau nesse tipo de coisas, então enviou uma mensagem escrita e ele disse: eu não tenho nada registado, mas o que eu posso dizer é que sou amigo do Zé há muitos anos e tem muitas convicções fortes, consegue manter uma conversa com alguém com pontos de vista bem diferentes e argumentar de boa fé. É das características que mais aprecio nele. E acho que é uma pessoa que gosta de enfrentar e ponderar sobre dilemas. E depois fala-me aqui de uma história interessante, se depois quiseres contar um bocadinho mais, Meu que é Deus. que depois das 11 da noite não funcionas direito. Ao ponto de adormecer em situações ridículas como a tentar expulsar um mosquito da sua rede de proteção em Moçambique. Pois, sim. Hum, Disse o Dinis. certo, quando juntaste Diniz e Moçambique, eu achei que essa história poderia vir à baila. Sim, então, por parte, o Diniz é um sound designer, Diniz Henriques, hum, e ele tem feito o som praticamente todos os meus filmes, todos, na verdade, acho que sim. E também é um amigo de infância, eu conheço desde os 10 anos. Ele podia ter escolhido muitas outras histórias para partilhar, na verdade, pronto, já nos conhecemos há mesmo muito tempo. Um, e pronto, em relação àquilo que ele diz, sim, revejo-me, acho que pronto, gosto de dialogar e de estar e de ser confrontado com pontos de vista. Acho que é muito importante, acho que escutar é, é uma capacidade que é muito difícil com a qual me debato, que não é fácil, não é orgânica para mim. Escutar é algo que é muito importante, saber escutar, um, especialmente nestes tempos em que estamos, em que o mundo está muito dividido. Um, Sinto que às vezes do lugar da outra pessoa, que está revoltada com o mundo eh, pronto, agora pensando só para utilizar coisas concretas, né? Não sei quando as pessoas vão ouvir esta entrevista, mas estamos no rescaldo da eleição do Donald Trump, né? Que foi algo que escandalizou muita gente, e eu inclusive, eu não consigo, por muito que estivesse preparado para isso, ou preparar-me para isso, eu acho que me escandaliza, eu não consigo estar preparado para que tanta gente eleja aquele presidente. Mas efetivamente eu acho que estamos numa fase, numa altura do mundo em que a social-democracia e a esquerda, em geral, e a direita também, portanto, está com dificuldade em colmatar os problemas das pessoas. De facto, há muita gente que se sente desapoiada, vulnerável e, infelizmente, embarcou em soluções simplistas, para resolver os seus problemas, soluções nas quais eu não me revejo, mas eu acho que é importante sabê-las escutar, não tolerar aquilo que são ofensas, discursos de ódio, etc. Mas acho que é importante escutar de onde é que vêm as suas preocupações, porque de facto sinto que há aqui algo mais transversal, mais
que tem a ver com o sistema político e económico em que vivemos, o sistema liberal, capitalista, que não está a conseguir resolver os problemas das pessoas, um, e isso acho que é transversal, não é só para as pessoas de direita ou para as pessoas de esquerda. Claro que a direita beneficia, do meu ponto de vista, dessa disrupção, dessa incapacidade de resolver os problemas, mas acho que a solução passa por estarmos todos juntos, dentro do que é possível. Isso tem a ver também com o cinema, no fundo, porque e para ti, pelo aquilo que fazes, tem muito a ver com a comunidade e a participação da comunidade no cinema. Achas que isso também está a mudar um pouquinho? Acho que sim, que o futuro está na comunidade e na coletivização. Acho que sim. Um, Acho que um dos principais problemas de tudo isto tem a ver com o individualismo, com uma maneira como estamos cada vez mais isolados e a entender a pessoa, o outro ou a outra, não é um termo que eu gosto muito, vou dizer, mas para simplificar a linguagem, o outro ou outra, um, entendê-los como pessoa que compete connosco, uh, em vez de entendermos como pessoa que pode ser um colega, um companheiro. Não me lembro qual é a referência, sinceramente, mas tu dizias algo como que vias agora o cinema de forma diferente, em que o realizador não tem aquele papel principal e central, que vês mais como uma construção coletiva das coisas. Eu tenho gostado muito de assistir a obras que são feitas coletivamente ou comunitariamente, ou seja, desconstruindo um pouco esta ideia do autor, e acho que no cinema também. Houve alguns casos em que trabalhei em filmes, em projetos, em comunidade, em coletivo. Eu acho que isso pode ser importante. Apesar de que no cinema e na arte em geral, todo o sistema está desenvolvido de uma forma a privilegiar o autor, ou a ideia de que uma obra foi composta por um indivíduo, não é? E no cinema isso é um pouco paradoxal, porque o cinema, salvo raríssimas exceções, é feito por um conjunto enorme de pessoas e pronto, que sinto que às vezes não valorizamos a sua contribuição, ah, no resultado final. Eu também falei com o Tiago Dantas e vou-te Ok. pôr aqui a mensagem de áudio dele, espero que consigas ouvir. Quem olha para sua expressão tranquila, simpática e ouve sua voz firme e suas palavras bem articuladas, não percebem de primeira que há ali um turbilhão de ideias e forças e perguntas. José Magro, ou Zé, para mim é sinônimo de inquietação. Aquela inquietação boa que move a gente para agir, inventar, criar brechas na arte, no cinema, na correria do dia a dia, brechas no sistema, para os amigos e para aqueles e aquelas que nem conhecemos e precisam de uma mão. O Zé é aquele que acha que está fazendo pouco, mesmo fazendo muito. Sendo pai, companheiro, irmão, filho, amigo, argumentista, realizador, produtor. E busca unir seu lazer ao ativismo. Se juntar a uma associação para ajudar quem precisa, que empatiza, que joga junto, mesmo quando a luta não é historicamente a sua. O Zé ouve, vai e volta, mexe e remexe, até achar que o que fez está suficientemente, mas nunca completamente bom. É assim que faz os seus filmes. Porque ele quer dar o melhor de si para o mundo. Porque é inquieto, como o Zé Mário Branco. Porque é alguém que agita a malta, que faz o que faz falta. Como o Zeca Afonso. Achas que fazes o que faz falta? Não, não, não. Acho que. Mas foi uma mensagem Não, bastante foi, bonita e foi. agradeço ao Tiago pela É, finalização da não mensagem. sei muito bem como se responde a isto. Tiago Dantas é um fofo e é um grande amigo. Ele
Tiago é argumentista, trabalha comigo já há algum tempo, trabalhamos juntos e em separado, mas estamos muito próximos na vida um do outro. E o que ele diz e traz, acho que pegava aqui só num ponto que tem a ver com o facto de, de eu ter sempre bastantes dificuldades em finalizar um filme. Ahm, Pronto, sinto sempre que não está no sítio onde eu quero chegar. Sinto sempre que e custa-me largar, não é? Custa-me largar o filme, não é? Porque enquanto está a ser desenvolvido, ele pode ser sempre o que eu quiser, não é? A partir do momento em que ele é do mundo, não é? Isso tem muitas coisas boas, mas também tem, Uhum. eh, há este receio de deixarmos o nosso bebé sair de casa, voar, não é? Mas temos que o fazê-lo. E, e sim, tenho que dizer também que o meu processo de criação não é nada tranquilo, é muito angustiante. Dificilmente volto a um filme que já fiz, mesmo ver um filme qualquer que já tenha visto, que já tenha feito. É difícil, pronto, e Imagino que sim, sim. Eu não sei se conheces o poeta Alberto Heller. Ele fazia muitos poemas inacabados e mesmo muitas vezes depois de ser publicados alterava-os novamente e chegou a editar poemas diferentes na mesma edição para livros diferentes, certo. exatamente por causa dessa construção interessante que estamos sempre a construir. Aproveitando a mensagem do Tiago, o que é que achas que é uma pergunta obrigatória aqui nos nossos episódios? O que é que achas que faz falta no nosso mundo? Como é que podemos contribuir para a mudança, seja através do cinema ou da ação social ou de outras formas? Eu acho que temos que reaprender ou aprender ou incentivar este sentido da escuta, ahm, e percebermos que algumas das pessoas que estão, pronto, que estão do outro lado das convicções, daquilo que nós acreditamos que é o melhor modelo, ou que não é, ou do lado do modelo que nós acreditamos que não é o melhor para nós, eh, têm os seus problemas e os seus problemas têm que ser resolvidos. E sem paternalismos, eu acho que muitas vezes algumas fúrias, alguma agressividade vem também desta incapacidade de conseguir realizar as suas vidas em pleno. E eu acho que cultivar este sentido de escuta, de uma forma local, de uma forma global, uh, no campo da política também, portanto, as pessoas que nos representam na política, acho que é importante. Aliando-a ao sentido da combatividade e de lutar pelas coisas que nós achamos que devem ser, que devem acontecer, não é? Ou que devem mudar. Uh, mas não sei, há tanta coisa que faz falta, né? Uh, Na tua pré-entrevista falaste mais de coisas pessoais, como teres passado por situações de ansiedade e que isso te fez mudar de certa forma a forma como vês o mundo. Perguntavas-me, se houve algum episódio que marcou a minha vida. E houve muitos episódios que eu não consigo colocar numa situação, numa posição hierárquica, no sentido que alguns foram mais importantes que outros. Perguntando-me assim, olha, faz uma análise e pensa e percebe qual é que é o período mais marcante da tua vida, é uma coisa que eu tenho dificuldade em responder. Mas houve uma coisa que me saltou logo à vista e que foi uma experiência que, à partida, é uma experiência negativa, que foi um episódio, um momento em que tive ansiedade, portanto, um problema de saúde mental, que foi há 10 anos atrás, mais ou menos, e que foi muito transformador na minha vida. Lá está, se a transformação é positiva ou negativa. Foi transformador porque de repente eu acho que tive um percurso até essa idade, ah, em que questionei muito pouco, me questionei muito pouco. E que eu venho de uma família de classe média, média alta, sempre tive algumas facilidades ao longo
da vida e a certa altura senti um pouco que isso era meio adquirido, um pouco adquirido, né? Esse meu conforto na vida, na existência, que era condição sine qua non para todos os seres humanos ou que era algo que eu tinha direito, mas quando tive de repente um episódio de ansiedade que me fez não querer sair de casa, portanto, mudou por completo a minha forma de pensar. O que é que eu fiz para merecer isto? Porque é que isto me está a acontecer? Eu senti-me muito perdido e isolado, senti que eu não merecia aquilo, mas foi algo que me fez uh, saber colocar-me no mundo, perceber a minha vulnerabilidade e com isso também perceber ou empatizar mais facilmente com outro tipo de vulnerabilidades que eu via noutras pessoas, ou noutros contextos. E, e então foi muito importante, ainda que tenha sido uma coisa negativa, que me tenha feito sofrer, e não romantizando, não é, a doença mental, porque obviamente foi um período mau e eu só queria que resolver o mais depressa possível. E por não conseguir, isso também é interessante, não é? Por não conseguir resolver de uma forma rápida, como resolvia tudo na minha vida até então, isso também me fez perceber as coisas com mais calma, com mais tempo, não é? Investir mais de corpo e alma, ter paciência. Não romantizando, porque foi um período mau, não quero que ninguém passe por nenhum tipo de situação dessa, ainda que possa ter como efeito colateral algumas coisas positivas, e foi o meu caso. Eu lembro-me que há uns tempos atrás, uh, numa masterclass na Universidade Católica, ouvi a Lucrécia Martel, que é uma realizadora argentina que eu gosto muito, que tem uma cinematografia muito interessante, das mais interessantes, acho eu, contemporâneas. Uh, e que ela dizia realmente que, no contexto das personagens que ela queria para os filmes, qualquer coisa como só me interessam pessoas que já passaram ou por situações de ansiedade, ou por depressão, ou por algum tipo de doença mental, porque eu acho que elas estão mais próximas de perceber tudo isto, não sei, de, de não tomar as coisas por adquirido. Acho que é isso. Não é? De que essa dúvida, de que essa incerteza, de que essa vulnerabilidade é que a certa altura também nos transporta para a humanidade. E pronto, acho que é isso que ela também. E vê-se bastante bem que está bastante embrenhado nos filmes que ela faz e nas personagens que ela cria. Entendo perfeitamente o que estás a dizer, porque já passei pelo mesmo, mas muitos anos atrás, quando tinha 19 anos, tive episódios de ansiedade e agorafobia, também não queria sair de casa e foi complicado, bastante complicado para conseguir ultrapassar. Demorou pelo menos um ano ou dois para conseguir ultrapassar essa fase e não havia muita justificação, sinceramente, para aquilo que estava a acontecer. Era simplesmente algo irracional. Certo, Era algo mesmo paralisante, no meu caso. Não saía de casa certo. mesmo. Tremia por todo lado, mal punha o pé na rua. É. E era simplesmente estúpido, sinceramente. Naquela altura pensava mas o que é isto? Isto é tão estúpido. O que Certo, é que não está a há nenhuma acontecer? razão para aquilo estar Eh, a acontecer, não é? E que é uma coisa que às vezes uhum. as pessoas também pensam, não Simplesmente é? Sei lá, acontece. não falando em situações de ansiedade, mas de depressão, não é? Olha, a pessoa entrou em depressão por causa daquilo, não é? Ou porque aquela coisa aconteceu. Ou então o contrário, que ainda é mais nocivo, que é aquela pessoa não tem nenhuma razão para estar deprimida ou para ter ansiedade, mas, mas é precisamente por isso que é paralisante, é porque nós não conseguimos perceber o que é que motiva aquilo, não é? Então é tão difícil de combater e é uma razão pela qual as pessoas têm que perceber e empatizar pronto, e também tem que um pouco desconstruir este estigma de que somos todos funcionais, não é? Eh, Exatamente. E nós tentamos procurar a causa como se fosse uma máquina que vamos ali mudar o botão e já está resolvido e às vezes não sabemos onde é que está a causa. exato, exato. É assim um Sim, bocado exatamente. estranho. Obrigado pela tua partida, já agora também. Não sei se vou pôr no final do episódio, talvez sim, se eu tiver coragem.
na minha formação original é de música e eu sinto que é transversal, é igual para a música clássica e para o cinema, em que muitas vezes o público é, são as pessoas que fazem parte da indústria. Não achas que está um bocado fechado o cinema sobre si próprio? Principalmente na nossa, no nosso país, porque é mais profundo que isso. Muitas vezes não há público porque não há formação de público. Então, eu se calhar vou ver um concerto de música clássica porque fui exposto a isso. O que é que nós, na nossa educação, poderíamos mudar para que fosse possível criar mais público? Eu acho que tu referiste o problema e a solução, que é a educação. Mas não sinto, começo por dizer que não sinto, que no cinema o público, seja maioritariamente as pessoas da indústria, até porque não há necessariamente uma indústria, em Portugal, mas sim, mas as pessoas do meio. Ahm, e sinto que, apesar de tudo, que o cinema português é visto, por muitas pessoas, né? Em Portugal e não só, de todas as proveniências e pronto. Ainda que gostava, obviamente, que fosse, que houvesse mais público a ir às salas de cinema ver filmes portugueses, né? Isso obviamente que sim, mas sim, acho que tem a ver com as escolas, acho que tem a ver com a exposição, das pessoas em idade escolar, dos alunos, a cinema, a formas de arte. E eu acho que isso tem tanta, portanto, a cultura tem tanta ou mais importância que algumas das coisas que ocupam a sua semana letiva, né? Não vou estar aqui a referir disciplinas, mas acho que efetivamente, hum, a cultura, a arte, devia ser ensinada de uma forma geral, não só as pessoas interessadas em trabalhar, arte, não é? Em criar arte. Hum, e sim, acho que tem que acontecer nas escolas. Existe o Plano Nacional de Cinema. Eu confesso que não estou tão a par das iniciativas que o Plano Nacional de Cinema desenvolve, mas pronto, acho que isto é transversal, que não é só o cinema, não é? Que são todas as artes. E que sim, que devia estar nos programas e que devia estar nas escolas. E para um jovem que queira ser realizador ou trabalhar em cinema, não precisa de ser realizador, ah, e também relacionando isto também para causas sociais, para um jovem que esteja interessado em causas sociais, que conselhos é que tu dás? É uma pergunta que se faz muito cedo a uma pessoa que é estudante de cinema. Qual é a tua linguagem? Qual é o tema que tu queres, desenvolver? O que é que tu queres falar? Tens que ter isso de uma forma, tens que ter isso presente de uma forma, muito, muito concreta. Tens que sentir esta força dentro de ti, eh, para motivar a criação do teu filme ou da tua obra artística. Eu tive sempre imensa dificuldade em responder estas perguntas. ehm, e eu acho que, na verdade, o tema e às vezes a motivação para fazer determinado filme, aparece muito lá atrás, está no pano de fundo, não está em primeiro plano, não está em segundo plano e às vezes não compreendemos bem. Por isso, eu diria que às vezes o cinema ou a criação artística pode ser algo menos racional, menos criada, mais espontânea. E eu sempre tive muita dificuldade em fazer isso. Mas a certa altura tive que o abraçar. Lá está. Porque tem a ver com a minha maneira de fazer as coisas, não é? De abraçar a aleatoriedade, a espontaneidade. Ora, estou interessado por isto e não sei exatamente porque é que eu quero falar sobre isto, o que é que me motiva aqui. E mais tarde descubro, ou mais tarde construo, não é? Isso também é válido. Também é válido nós construirmos, uma motivação com base em alguma coisa que já fizemos. Por isso, acho que o conselho que eu dou é não ter medo, de avançar, de criar e colocar cá fora, sem estar perfeito e não ter medo disso. Não é? Contra mim falo, ou para mim falo também, porque eu tenho dificuldade em fazê-lo, as duas coisas. Pronto, a terminar um filme e a começar um filme. Mas eu acho que, pronto, não temos que ter medo de falhar.
que o falhar também faz parte do processo. E acho que, em geral, na sociedade, devemos todos ser mais brandos com as pessoas que, de alguma forma, e o falhanço é uma coisa subjetiva também, falharam ou que não conseguiram concretizar os seus objetivos. Estão no percurso para o conseguir fazer. Eu acho que é importante sermos também mais pacientes, mais brandos connosco próprios e com outras pessoas também. Por onde é que queres levar a tua carreira agora nos próximos anos e quais são os teus próximos projetos? A verdade é que eu não sei, estou num momento de reflexão. Ahm, não sei muito bem qual é o próximo filme que vou fazer, tenho algumas ideias, alguns projetos, ahm, mas não sei se serão, como tem sido até agora, através da linguagem cinematográfica, através do cinema ou através de outros formatos. Sei que neste momento tem sido um pouco mais difícil continuar o ritmo de produção que tinha até há uns anos atrás, porque pronto, sou pai de duas crianças, o meu segundo filho acabou de nascer agora, tem 6 meses, e então é um pouco mais difícil por falta de tempo e às vezes por cansaço, que já percebemos que é uma coisa recorrente em mim, ou com a qual eu não consigo lidar muito bem. Hum, Tem sido difícil, pronto, continuar, o mesmo ritmo de produção. Por isso, neste momento, estou a ir com um pouco mais de calma. Por isso, não sei muito bem o que é que o meu futuro reserva. Eu gosto desta ideia também de ir, de caminhos não lineares. Não é só nos filmes, é na minha própria vida. Apesar de que já há várias coisas que trazem linearidade na minha vida. O facto de ser pai é uma coisa que traz linearidade no sentido em que é uma constante, à partida, eh, pronto, não é algo que se possa voltar atrás, mas também traz muita aleatoriedade, porque crianças, pronto, naturalmente são aleatórias, mas gosto dessa ideia de percursos que vão mudando e eu sinto-me motivado por isso às vezes, por isso não sei muito bem o que é que vou estar a fazer no futuro, mas pronto, mas gosto de pensar sobre isso e obrigado por me teres feito pensar sobre isso. Então, agora vou-te dizer a Agora é que última eu... pergunta. Ok, sim. Ah, uma vez que és pai e tens 2 filhos, qual é o mundo ideal que tu desejas para eles? Eu acho que é o mundo que eles próprios quiserem construir. Eu sinto que eu não estou muito otimista em relação à maneira como o mundo está a progredir, por várias razões. Por sentir que, em termos de sociedade, estamos cada vez mais dispersos e isolados e sozinhos. Estamos cada vez menos representados no, politicamente, ou sinto que as pessoas que cada vez mais ganham espaço na representação política efetivamente não nos defendem. Sinto que a nível climático, não é? Acho que as coisas estão muito, muito más. Não estou a sentir que haja medidas efetivas para para melhorar o nosso futuro e o nosso sistema, não é? Político e económico não o permite, na verdade, eu acredito muito nisso, não é? Que o capitalismo, que o neoliberalismo não permitem, dentro do seu quadro, da sua maneira de funcionar, que as alterações climáticas sejam atacadas, não é? Ou revertidas. Por isso, confesso que não estou muito otimista relativamente ao futuro que eu e eles, os meus filhos, terão. Mas estamos juntos e pronto, lutaremos na medida que aquilo que nos for possível para contribuir para um mundo melhor. Eu sei que isto parece um pouco, não sei, linear, ou, não sei, simplista, mas a verdade é que pronto, gostava de estar mais otimista. Neste momento não estou e efetivamente não sei que soluções é que podem contribuir para um mundo melhor para mim e para eles e para nós todos. Já estamos aqui no final e agradeço pelo tempo que tu dispensaste. Se quiserem ver os filmes do José Magro, podem ver na plataforma Filmin, estão lá disponíveis. Muito obrigado, José, pela tua presença aqui no podcast O Que Faz Falta.
Vamos esperar que o mundo caminhe para um lugar melhor, assim para ti, para todos os filhos e Sim. para todos nós. Obrigado a todos por estarem desse lado mais uma vez. Sigam-nos nas redes sociais para acompanharem todas as novidades e conteúdos exclusivos. Estamos no TikTok, Instagram e Substack. Se quiseres apoiar o projeto, podes doar no Buy Me a Coffee ou subscrever no Substack, uma plataforma onde partilho conteúdos exclusivos. Conto convosco para espalharmos esta mensagem e transformarmos o mundo. Muito obrigado. Poder à malta o que faz falta.